João capítulo 16, verso 33, preste atenção aqui. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Isso são palavras de Jesus, amém? Então aqui é Jesus falando, preste atenção no que Jesus está falando. Neste mundo aqui ó, neste mundo natural, que você pisa, que você pega, você respira, nesse mundo aqui, vocês terão aflições. Jesus está falando que nesse mundo aqui nós teremos aflições. Contudo, porém, entretanto, todavia, tenham coragem, pois eu venci o mundo. Coloca a nova versão atualizada, por favor. Gente, preste atenção aqui. O texto está falando, Jesus está se referindo com os discípulos. Na versão Nova Almeida atualizada, nós vamos perceber que a colocação de Jesus nos dá um alerta que no mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo material, nós teremos aflições, nós teremos dias complicados. Porém, a partir do momento que eu tenho coragem, a partir do momento que eu tenho ânimo, eu preciso entender que a coragem e o ânimo são a resposta para a aflição. Então Jesus está deixando bem claro aqui para os discípulos, Jesus está deixando muito claro aqui para nós, que nós teremos dificuldade, nós teremos aflições. Quem aqui já passou por dias de aflição? Quem aqui já passou por dias difíceis? Gente, eu já passei por dias difíceis. Sabe, talvez você entrou com uma estação difícil na sua vida. Talvez você entrou aqui com um período da sua vida onde você não consegue ver a perspectiva do amanhã, aflições. O detalhe é que Jesus está nos alertando que teremos esses dias, mas o antídoto para a aflição é nós termos ânimo, porque a Bíblia fala: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tenha coragem, pois eu venci o mundo. O detalhe é que tem muita gente que fica aprisionada à aflição e não dá maior audiência para o antídoto da aflição. Ao mesmo tempo que Jesus está falando assim, ó, vai ter dificuldade, mas fica tranquilo, porque ao mesmo tempo que eu estou alertando você acerca da dificuldade, eu estou te dando remédio. Amém? Tem gente que pegou aqui. Eu estou te dando remédio. Gente, eu confesso para você que ontem eu acordei acabado, né? Dizem que o homem quando está gripado parece que está morrendo. Pois é, não dizem, eu acho que isso é verdade, pastor Ivan. Então ontem acordei, tínhamos reunião aqui cedo às 8, eu preguei no culto das 9, 18 horas eu preguei no culto das 18 horas, depois eu tinha mais uma janta com alguns amigos, hoje eu tinha que acordar cedo para fazer live, e no meio disso tudo, eu fui na farmácia, e eu falei assim, moça, eu preciso de um remédio, que faça eu tornar a viver. Brincadeira, não falei isso não. Você, moça, eu preciso de um remédio aqui para me ajudar na gripe aqui. Tomei lá um remédio, gente, foi tiro e queda, me ajudou, valendo, né? Depois de algumas poucas horas já tomei outro, já para dar um up, né? Tava turbinado ontem, 18 horas, você que assistiu a palavra, tava medicado, né? Mas, gente, por quê? Porque quando você está com gripe, quando você tem algum problema, você vai no médico, o médico te dá o diagnóstico, você vai com o diagnóstico na farmácia, você tem ali como é que é o nome daquele negócio lá? Uma receita, você fala assim, ó, eu tô com esse problema aqui, às vezes você nem fala qual o problema que você tá, a pessoa ao ler e saber o remédio que foi indicado, ela já sabe o seu problema. Várias vezes eu já fui na farmácia, a pessoa ao ler a receita, ela falou assim, tá, mas você tá com dor de garganta? Eu falei, caramba, Deus sabe o que eu tenho? Não, você tá com dor no corpo? Não, você tá sentindo o gosto das coisas? Né? Eu falei, não, moço, eu só tô com gripe aqui, ó, tá tudo certo. Entenda, igreja, se no mundo natural, quando você tem uma enfermidade, você sabe que através de um médico, de uma receita, você consegue um antídoto. Entenda algo poderoso aqui, no mundo emocional, na nossa vida, quando se trata de aflições, Deus está nos dando um antídoto, Deus está nos dando uma receita. João 16:33
33 é uma receita para mim e para a sua vida, para que nós passemos pelos dias difíceis, para que nós vençamos os dias complicados, para que nós deixemos para trás as aflições. E o antídoto é: tenha ânimo. Tenha ânimo. O ânimo é você ter vontade de viver. O ânimo é você ter vontade de estar vivo, de estar em pé. O ânimo é a fórmula para que você passe pelos dias difíceis. O ânimo precisa ter, a vontade de viver precisa ter maior audiência do que a aflição no seu coração. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida: a vontade de viver falará mais alto do que os dias difíceis. A vontade de viver as promessas do Senhor falará mais alto do que as portas fechadas que a vida apresenta. Da mesma forma que eu e você não podemos acreditar num evangelho triunfalista, que é só vencer, 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 vencer. Você já viu essa? Um evangelho que diz: não, você só vai ter. Da mesma forma que eu e você nós não podemos acreditar num evangelho triunfalista, que é só ter, vencer, vencer, vencer. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque o texto que eu acabei de ler me adverte que não é só vencer, vai ter dia difícil também. Agora, da mesma forma, Anderson, que eu não posso acreditar nesse evangelho extremista de vencimento. Não que Deus tenha problema com isso, pelo contrário. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então em Deus não é só você ser vencedor, você é mais que vencedor. É poderoso isso, mas é título para a mensagem de algum dia aí para frente. Entenda aqui, da mesma forma que eu e você não podemos ficar aprisionados a isso, nós não podemos acreditar num evangelho que nos faz só padecer. Nós não podemos acreditar em um Deus que vê o seu filho e a sua filha sofrendo e não faz nada. Nós não podemos acreditar em um Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem o governo do mundo inteiro na palma das suas mãos, aquele que conhece o som do coração de todo ser humano aqui na terra, aquele que é o advogado fiel, o justo juiz, aquele que abre a porta que o homem não abre, aquele que é o médico dos médicos, aquele que é o alfa, ele é o princípio, tudo começou nele e tudo termina nele. Nós não podemos acreditar que esse dilema, essa aflição é tão maior do que o nosso Deus. Nós não podemos acreditar. Por isso essa noite é uma noite de milagre. Essa noite é a noite que o Senhor está revigorando o seu ânimo, para que você viva tudo que o Senhor tem para a sua vida. Essa é a noite que o Senhor trouxe, marcou numa agenda celestial, para que você torne a ter esperança. Eu quero te dar algumas dicas para que você tenha ânimo, vontade de vencer. E uma delas é através da fé. Repete comigo: ter ânimo irá exigir fé. Como assim, pastor? Veja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a Bíblia é dividida, Antigo, Novo Testamento, antes de Jesus, depois de Jesus. Tanto no Antigo como no Novo, num tempo da lei, como também no tempo da graça, você vai perceber grandes feitos da parte de Deus. E depois, por intermédio de Jesus, o próprio Deus que se fez homem aqui na terra, você vai perceber uma característica comum. A característica é que homens e mulheres tiveram um posicionamento de fé. Homens e mulheres se moveram por fé e provocaram milagre e resposta. Homens e mulheres acordaram com aflições, com problemas. Homens e mulheres receberam notícias que fizeram com que as pernas bambeassem, mas debaixo de um posicionamento da parte em Deus, debaixo de um direcionamento de Deus para estas vidas, em passos de fé, provocaram um milagre. Entenda, quer vencer a aflição? Quer vencer o dia difícil? Olhe para o problema, mas não fazendo com que esse problema seja o ponto final na sua história. Vou te dar um exemplo.
Você olha no campo natural, está ali cheio de dificuldade. Você olha no campo natural, não tem perspectiva nenhuma. Mas você, com os óculos da fé, com a ótica da fé, você sabe que o padrão da sua família não é esse que você está vendo. Você sabe que o padrão do seu negócio não é esse que você está vendo. Você sabe que o padrão de homem que Deus havia te prometido não é esse. Você sabe que na sua vida você não nasceu para isso. A Bíblia fala que Elias... Veja que interessante, gente. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Quando de repente, o profeta Elias chama o seu servo. Eles estão no alto do Monte Carmelo. E eu sempre gosto de dizer, para fazer você entrar nessa ilustração comigo. Gente, o Monte Carmelo não é essa subida aqui, ó, que você vai sair da igreja e vai subir. Não é essa subida aqui. Que é difícil. Né? É difícil, dá uma apertada ali. Se você sair a pé aqui, é complicado. Aquela curvinha, não é, que já é difícil. O Monte Carmelo é um negócio cabuloso, de íngreme. Alto. Você vê ali as pessoas como formigas quando você está lá em cima, de tão alto que é. Pastor, por que você está falando isso? Porque Elias dá um comando para o servo: desce. E quando você vê algum sinal de chuva, você me avisa. A Bíblia fala então que o servo desce uma vez, sobe uma vez, não vê nada. Desce pela segunda vez, sobe e não vê nada. Desce pela terceira vez, sobe e não vê nada. Quarta, sobe e não vê nada. Quinta, desce, sobe e não vê nada. Sexta, desce, sobe e não vê nada. Mas na 7ª vez, em um tempo que estavam em seca, em um tempo que estavam padecendo por falta de água, por um tempo que estavam aflitos por não ter uma perspectiva de chuva, aquele homem vem correndo e fala assim: profeta, eu vi algo no céu, eu vi uma nuvem do tamanho da minha mão, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então o profeta dá um comando para o seu servo, e agora não é para que ele desça pela 8ª vez, porque o sinal que eles precisavam, eles já tinham. Ele manda então que o servo avise Acabe, o rei da época, para que ele preparasse os carros, preparasse as carroças, apurasse o povo para se arrumar, porque viria a chuva do céu. Entenda que para quem precisa passar pela fase da aflição, precisa estar atento a pequenos sinais que, atrelados à sua fé, estão a ponta do milagre de Deus na sua caminhada. Gente, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para muitos, mais uma nuvem. Mas para quem sabia o que Deus poderia fazer, para quem sabia o que Deus poderia fazer, era motivo para ter fé que a tempestade estava chegando. Ei, que essa noite o Senhor traga à sua memória motivos para você acreditar e ter fé que Deus não perdeu o controle. Que nesse momento aí no seu coração possa saltar motivos para que façam você crer e ter ânimo para passar pela aflição, para passar pelo dia difícil. Pastor, eu estou vendo aqui algo, mas é tão pequeno. Pois é, era do tamanho da mão de um homem, mas veio a tempestade. Parece ser tão pequeno, mas para quem tem fé, é motivo para você acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. 3 anos e meio depois, a chuva veio, lavou toda a terra. Sabe por quê? Porque quem anda por fé está atento aos sinais. Esteja atento aos sinais de Deus essa noite. Esteja atento àquilo que Deus está falando ao seu coração essa noite, porque é tempo de você ter vontade de viver. É tempo da promessa de Deus para a sua vida falar mais alto do que a dificuldade presente, fortalecendo o meu ânimo através da fé. Eu fortaleço o meu ânimo também através do Espírito Santo. Olha o que Atos, capítulo 20, verso 22 diz. Preste atenção nesse texto aqui. Mas antes de eu ler, eu quero que você entenda algo. No Antigo Testamento, Jesus, Deus, era apresentado para algumas pessoas. Buscar a Deus não era para todo mundo, era para um grupo seleto, em um lugar seleto. Os sacerdotes,
precisavam entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Você vai perceber, por exemplo, na história de Moisés, ele se retirando do arraial e indo para a tenda falar com Deus. Você vai ver o povo pedindo para que Moisés interceda por eles com Deus. Então você vai ver no Antigo Testamento que falar com Deus não é para todo mundo não. Agora no Novo Testamento a Bíblia fala que quando Jesus dá o último suspiro, o véu que separava já não separa mais. Ou seja, aquilo que era para um grupo seleto de pessoas passa a ser para todo mundo. Todo mundo quem, pastor? Todo mundo que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Feita essa introdução, entenda algo poderoso. Porque a partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, você às vezes não sente arrepio nenhum, nada acontece, a luz não brilha mais forte, mas o Espírito Santo passa a estar na sua vida. E é importante você ter clareza disso. Porque uma vez que o Espírito Santo está no seu coração, olha isso aqui, ó. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Gente, esse texto aqui, Paulo está falando que Deus falou com ele. Quantos acham maravilhoso quando Deus fala? Você acha lindo, né? Agora imagina Deus falar que você vai sofrer. Imagina Deus falar assim, não, você vai se mover a partir de hoje, mas essa próxima estação você vai ter aflição. Nessa próxima estação o calo vai apertar. Nessa próxima estação que você está indo, olha, uma coisa é certa, você vai passar por dificuldade. É isso que Deus está falando com Paulo. Gente, como alguém se posiciona para viver algo que Deus quer, mesmo sabendo que vai passar por dificuldade? É só alguém que tem vontade de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. É só alguém que tem vontade de estar no centro da vontade de Deus. Paulo está falando assim, olha, para eu ir para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer, a não ser que por onde eu passar, vai ter prisão e vai ter sofrimento. Quer passar pela aflição? Seja cheio do Espírito Santo, porque é só com o Espírito Santo no meu e no seu coração que nesses dias difíceis nós podemos passar sem pararmos. É só com o Espírito Santo. Não tem como. O pastor que coloca a mão na sua cabeça aqui no final não vai estar contigo amanhã de manhã. O culto ele vai terminar. O seu clã ele é uma vez na semana. O seu líder às vezes ele não vai conseguir falar com você. O seu amigo às vezes não vai conseguir te ajudar. Pastor, por que você está falando isso? Porque o Espírito Santo está com você 24 horas do dia, 7 dias da semana, em todo o tempo. Ei, quer passar pelos dias difíceis? Entenda e dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Sabe, nesse sentido fica muito mais fácil. Porque quando o calo aperta, imagina o Paulo ali. E como você vai ver, não é nem imaginar, a Bíblia fala que na prisão eles cantavam. Na prisão eles davam glória a Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento momentâneo que ele estava passando nem se comparava à glória que Deus havia revelado para ele. Ei, o sofrimento momentâneo que você tem passado nem se compara àquilo que Deus se revelou para você, nem se compara a quem Deus é na sua vida. O sofrimento momentâneo nem se compara à revelação de Deus. A Bíblia fala que existiam os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens eles foram lançados na fornalha e a Bíblia deixa claro que era uma fornalha de fogo ardente. Ou seja, é forte o negócio ali. O interessante é que quando o rei vai dar uma olhada na fornalha, ele fala assim, não, papai, peraí, não eram 3 os jovens? Como que tem 4 agora? E o 4 é diferente dos 3. Sabe por quê?
Porque enquanto você acha que Deus te abandonou na aflição, Ele está te protegendo com os anjos dele. Quando você acha que o Senhor te abandonou no dia difícil, os anjos dele estão te protegendo. Sabe por quê? Pastor, é fácil falar, você não está passando porque eu estou passando, você não está passando pela aflição que eu estou passando, você não está passando pelo dilema que eu estou passando. De fato, eu posso não estar enfrentando o problema que você está enfrentando, mas eu creio num Deus que é maior do que qualquer problema e que não deixa nenhum filho e uma filha desamparados. Olha o que Salmos 1 diz. Olha que interessante isso. Quantos aqui querem ser felizes? O contrário da aflição é felicidade. Repete comigo. O contrário da aflição é felicidade. Quantos estão preparados para viver dias felizes aqui? Então já começa dando um sorrisão aí no seu lugar aí. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Entenda que a colocação aqui, bem-aventurado, ela pode ser trocada por feliz é. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção. Pelo contrário, olha só, pelo contrário, ou seja, você quer ser feliz? Não perca tempo com quem abre a boca para falar princípios que não são os princípios de Deus. Quer ser feliz? Não perca tempo para quem, quando abre a boca, diminui a sua fé em Deus. É o que o texto está falando aqui. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ei, igreja, o antídoto para a aflição, o antídoto para que você não pare em dias difíceis é a palavra de Deus. O antídoto para que você não fique pelo caminho é você saber aquilo que Deus tem para a sua história. Não porque Deus usou homens aqui na terra tão somente, mas porque você sabe que tem promessas da parte dele escritas aqui. Você ter cravado a palavra de Deus no seu coração faz você entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Ana foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Abraão foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Paulo foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para os discípulos foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Sadraque, Mesaque e Abidnego foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Daniel foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Noé foi fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Moisés foi fiel para cumprir. Ei, o que Deus prometeu para você? Eu não sei o que Ele prometeu, mas eu sei que Ele é fiel para cumprir. A aflição não é o ponto final. Pelo contrário, essa é a noite que você recebe uma dose extra de ânimo e perseverança do céu, para que você marche rumo à promessa de Deus para a sua história.